Oi, pessoal. Vamos iniciar aí a aula de hoje, 11 de setembro de 2020, tá? Hoje a gente tem uma aula de português, tá? Sobre a construção, a linguagem do texto. Nós estamos estudando aí o gênero textual reportagem e também uma aula de matemática sobre os sólidos geométricos. Vamos começar então com a aula de português. Lá no nosso livro didático, páginas 154 até 156. Então, aqui na página 154, a gente tinha a linguagem, a construção do texto. Sobre aquele texto, né, a reportagem dos indígenas lá do Mato Grosso, né, aquela aldeia, sobre a vida na aldeia, tá? Então, a gente vai continuar estudando agora a parte de estrutura do texto. Recursos empregados na reportagem. Além do texto verbal, a repórter utilizou fotografias com legendas. Que intenção ela provavelmente teve ao usar um grande número de imagens? O que ela queria com aquelas fotos, tá? Ela queria dar mais veracidade ao relato, ela queria documentar, provar o que ela estava falando. Cada fato que ela conta daquele cotidiano, ela comprova ali com uma foto. Então, é uma matéria, é uma reportagem verdadeira, uma reportagem com provas, tá tudo documentado, tá? Então é para isso que ela utilizou as imagens. B. Qual das fotografias chamou mais sua atenção e por quê? Se a gente voltar lá no texto da reportagem, né, e dar uma olhadinha nas fotos, tá? Você vai ver e vai poder falar qual que chamou mais a sua atenção, tá? No meu caso, eu achei bastante interessante, né? Essa foto da mãe, ela acabou levando a criança com ela ali nesse trabalho de levar roupa para lavar. Daí a gente pensa, né, já tem o peso das roupas, que provavelmente vai ficar mais pesado na hora de voltar. O pano molhado, ele pesa mais. E além disso, ela está carregando a criança, né? O esforço que essas mulheres fazem no serviço da aldeia. Às vezes a gente pensa, mas o homem, né? O homem caça, o homem isso, o homem aquilo. Mas e o peso da rotina dessas mulheres, né? Será que o homem ele teria força suficiente aí para carregar uma criança e um cesto cheio de roupa molhada? O caminho que ela faz da aldeia até o lago ali, né, para estar fazendo esse trabalho. Também tem a foto aqui da senhora de 62 anos fazendo aí a farinha de mandioca. Não é um trabalho fácil, eles têm que ralar a mandioca, depois tem que passar nesse, eu não sei se é um tacho isso daí, tá? E torrar para transformar em farinha. É um trabalho cansativo, é um trabalho que exige muito do físico, tá? Então a gente vê aí as mulheres dessa aldeia extremamente esforçadas. Quem dirá que elas não podem, né? Caçar também, pescar. Então, a gente vê que a sociedade ali dessa aldeia indígena tem essa divisão de trabalho aí entre as pessoas, mas a gente vê o quanto a rotina da mulher ela é extremamente cansativa, né? Talvez os homens pudessem participar mais aí dessas rotinas dessas mulheres e distribuir melhor esse trabalho, tá? Porque o trabalho que elas fazem é muito pesado, é necessário e muito pesado. Bom, essa é a minha opinião, era o que eu colocaria nesse parágrafo, nessa pergunta, tá? Porque geralmente a gente fala, mas o trabalho de casa, né, dona de casa não faz nada, é só passar um paninho no chão, lavar uma louça, quando na verdade cuidar de uma casa, cuidar de uma família, exige muito esforço físico e emocional também. A gente observa que as mulheres que passam por essas rotinas dentro de casa e que têm um emprego também, elas possuem o que a gente chama de jornada dupla, jornada tripla, tá? Porque elas chegam em casa enquanto o marido, os filhos vão, sei lá, sentar na frente da TV, vai descansar, as mulheres vão o quê? Vai fazer janta, vai lavar louça. Então, assim, o quanto as famílias elas dependem das mulheres. A gente sabe que a maioria das famílias brasileiras nem marido, nem o pai da casa tem, né? Então, acaba sobrando totalmente o trabalho de casa para as mães, para as mulheres. Então, quanto as mulheres aí sofrem com rotinas pesadas, né? Com cuidar da casa, cuidar da alimentação de várias pessoas. E que tempo essas mulheres têm
para cuidar de si mesmas, né? Então a gente tem que ter aí empatia e principalmente entender que uma casa, o dever das coisas em casa, de limpar, de fazer comida, é dever de todos. Você passou pela cozinha, tem louça na pia? Poxa, você vai fazer, tá muito ocupado? Pode parar e lavar aquela louça? Ou vai esperar a mãe levantar ou a mãe chegar do trabalho? A hora que a mãe chegar do trabalho, ela lava, sabe? Ou o marido mesmo tá ali, tá assistindo televisão. Ai, tô com fome, o almoço não saiu ainda. E a mulher lá ocupada fazendo coisas do trabalho. Muitos de nós estamos em home office, né? Tá com fome? Levanta e faz. Já aproveita e faz para todo mundo, né? Então, as pessoas precisam entender que uma família, as pessoas têm que colaborar entre si. Não existe nada dentro da casa que é obrigação definitiva de uma pessoa. Todos podem colaborar, todos podem fazer. E os filhos também. A idade de vocês já é uma idade para aprender a fazer uma comida, né? Um arrozinho. Eu, com a idade de vocês, já sabia fazer um arroz, um feijão. Então, isso é para a vida, tá? Você não desaprende quando você aprende a cozinhar, quando você aprende a limpar. Não que vai jogar nas costas da criança todo o serviço de casa. Claro que não. Mas a família em si colaborar, todos juntos. Vamos fazer faxina na casa hoje. Todo mundo colabora. Ai, hoje eu tô cansada, passei Nossa, a rotina do trabalho, tô exausta. Vai. Ah, mas a comida da mãe é melhor que a do pai. Mas hoje ela tá cansada. Ela precisa de um tempo para ela. Por que que o pai não pode fazer? Por que que o filho não pode fazer? E as mães também não só passar esse tipo de ensinamento de cuidar de um lar para as meninas. Os meninos também devem aprender, porque não é garantia que o menino vai ter uma esposa que vai cuidar dele, que vai ser empregada dele, né? O menino pode acabar morando sozinho quando ele for para a faculdade. Ele precisa saber cozinhar, precisa saber limpar, precisa saber lavar. Então, quando os nossos filhos, né, eles vão para o mundo, eles têm que enfrentar o mundo, eles têm que estar preparados. E regras básicas de limpeza e alimentação são coisas que a gente leva para a vida e são conhecimentos de sobrevivência, tá? Para você não viver aí comendo porcaria do iFood, né? Tem que saber cozinhar, tem que saber se cuidar, tem que saber combinar alimento, tem que saber fazer e manter uma casa limpa, né? E adequada para a saúde de todos. Então, a família junta aí tem que colaborar. Esse desenvolvimento é essa ideia que eu tenho aí quando eu analiso a rotina das mulheres numa aldeia, porque a rotina delas não é muito diferente das nossas no sentido da exigência que existe sobre a mulher na sociedade brasileira. Mas vocês escolhem a foto que vocês querem e dão a sua opinião aí neste pequeno parágrafo de 4 linhas. 2. Marque um X nas alternativas com as características da linguagem utilizada na reportagem. Então, essa reportagem ela tem uma linguagem clara na descrição da rotina dos índios e é mais informal quando passa impressões pessoais, tá? Então, ela dá lá a opinião dela também, né? A repórter, ela se coloca como ela se sente presenciando aqueles fatos. Releia o trecho em que a repórter relata o que os índios aprendem na escola. Eles aprendem matemática, português, história, geografia e a língua nativa do tronco linguístico macro-G. Ao fazer referência à língua dos índios, a repórter utilizou a palavra tronco porque é a forma comum de agrupar línguas que têm a mesma raiz, isto é, línguas que têm a mesma origem. Ao utilizar a expressão tronco linguístico macro-G para explicar a língua nativa do povo da pequena aldeia, a repórter valorizou a língua nativa do povo, né? Por que não citar o nome da língua, né? O idioma que eles aprendem, que eles falam, tá? Então ela valoriza lá aquele idioma, aquela língua, tá? 4. Leia abaixo algumas frases do texto. Marque F quando for um fato e O quando for uma opinião. O dia passa vagaroso. Quem sentiu o dia devagar? Vagaroso é devagar. A repórter, então é uma opinião. Letra O. Banheiro não existe, é um fato, tá? Não foi ela que achou que não tinha. Realmente não tinha, é um fato. F.
Carne não é sempre que tem, também é um fato, tá? Eles comem mais raízes, plantas, até mesmo porque talvez ali eles sejam mais acostumados com esse tipo de alimentação e a caça e a pesca seja extremamente cansativo, né? Então, ou uma coisa difícil de se fazer, então eles vivem em harmonia com a natureza, então carne não é sempre que tem, é um fato. Depois do almoço, o sol é cruel. Opinião da repórter, tá? Ela achou o sol cruel. Será que todo mundo acha? Será que todo mundo sentiu isso? Não sei, né? A gente não viu, ela não entrevistou ninguém. Mas é uma opinião. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema com os colegas e complete os dados indicados com as expressões do quadro abaixo. Então, aqui, né? Pessoa que tem interesse, ampliar o conhecimento do leitor, formato, tamanho e cor das letras. Então, vamos lá. Reportagem, relato de fatos reais situados no tempo, publicados em jornais, revistas, sites, etc. A intenção é ampliar o conhecimento do leitor, informar, tá? Linguagem e construção do texto. A linguagem é clara, uso de dados de pesquisa, uso de recursos visuais, formato, tamanho e cor das letras, tá? Então, a gente tem aí o recurso visual no próprio texto. Leitor, a pessoa que tem interesse no assunto, né? Que gosta de se informar sobre o que acontece, tá? Então, o nosso esqueminha ficava dessa forma, tá? Não sei por que tanta linha, né? Mas era assim que ficava o esqueminha. Então, essa foi a atividade de português. Agora a gente vai para matemática. No nosso livro EMAI, página 69 até 71. A gente está trabalhando aqui um pouquinho os sólidos geométricos, a gente já chegou a ver bastante coisa sobre eles, mas é sempre bom estar voltando porque cai em prova, é um estudo que vai durante toda a sua vida escolar, os sólidos geométricos, tá? Então, vamos continuar vendo aqui, ó. Observando os desenhos de pirâmides, faça, junto com o colega, a contagem dos vértices, faces e arestas e anote os resultados no quadro. Então, vocês tinham que colocar aqui a quantidade de vértices, de faces e de arestas. Se a gente observar esse cubo aqui, vértice é cada cantinho do sólido, tá? A face é cada ladinho. E a aresta são esses risquinhos aqui, são os segmentos de reta, tá? Que formam a figura geométrica, tá? Então, a pirâmide de base triangular. Sendo um triângulo a base dessa pirâmide, ele possui aí 3 faces dos lados aí e a face da base também conta, então dá 4 faces. Também possui 4 vértices, tá? Os 3 pontinhos do triângulo, mais esse pontinho de cima, tá? Então, são 4 vértices. E as arestas, que são os risquinhos, tá? Os segmentos de reta, são 6. Pirâmide de base quadrada tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Pirâmide de base pentagonal, o pentágono tem 5 lados. Contando com a base e os ladinhos aí dessa pirâmide, a gente tem 6 faces, 6 vértices e 10 arestas. E aqui uma pirâmide de base hexagonal. O hexágono tem 6 lados, contando os ladinhos mais a base do hexágono, tá? Das 7 faces, 7 vértices e 12 arestas, tá? Então, aqui a gente percebe um fato sobre as pirâmides, tá? Ele até pergunta, ó, destaque alguma curiosidade que você observou ao preencher esse quadro. Se a gente observar nas pirâmides, tá? Não é todo sólido geométrico, é só das pirâmides essa característica. O que é uma pirâmide? Ela possui uma base e termina num vértice, tá? O prisma não, o prisma tem 2 bases, a pirâmide tem uma base só, tá? O que a gente observa é que nas pirâmides, a quantidade de vértices e a quantidade de faces é a mesma, tá? A quantidade de faces e de vértices nas pirâmides é a mesma, ok? E aqui a gente tinha um quadro com outros sólidos, outros poliedros, tá? Cubo, paralelepípedo e os prismas. Qual é a diferença entre prisma e pirâmide? Guardem isso na cabeça. A pirâmide possui uma base só, o prisma possui 2 bases, tá? Então, ele fecha como se fosse uma caixinha. Já a pirâmide, ela não é uma caixinha, tá? Ela tem uma base só, ela tem a pontinha lá em cima. O cubo.
O cubo possui 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. O paralelepípedo possui 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. O prisma de base triangular, tá vendo que a base dele é um triângulo, mas ele possui 2 triângulos? Ele tem 2 bases, tá? Ele possui 7 vértices, 5 faces e 9 arestas. O prisma de base pentagonal, tá? O pentágono tem 5 lados, aí ele tem 2 pentágonos, né? 2 bases. Ele possui 10 vértices, 7 faces e 15 arestas, tá? E o prisma de base hexagonal possui 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. E agora, uma curiosidade que a gente observa aqui, tá? Se a gente somar a quantidade de vértices com a quantidade de faces e subtrair por 2 dá a quantidade de arestas, é uma fórmula para não precisar ficar contando aresta por aresta. Você conta os vértices e as faces e depois você tira 2. É assim, ó. Deixa eu pôr aqui a curiosidade para vocês, ó. Se somarmos as faces e as arestas, subtraindo 2 do resultado, chegamos à quantidade de... Ai, desculpa, é vértices, tá? Aqui. Se somarmos a quantidade de faces e vértices, tá? Subtraindo 2 do resultado, chegamos à quantidade de arestas, tá bom? Então, esse é o segredinho aí para você não precisar contar as arestas. Por exemplo, ó, se eu somar aqui 8 mais 6 dá quanto, né? 8 mais 6 dá 14, tá? Se eu subtrair 14 de 2, ó, deixa eu só puxar mais para cima aqui, ó. Se eu pegar 14 e tirar 2, tá? Essa é a fórmula, subtrai 2 do resultado, dá 12. Então, soma a quantidade de vértices com a quantidade de arestas e subtrai 2. Se você fizer o teste em todas essas formas geométricas, dá o resultado das arestas, tá? Então, é uma fórmula para não precisar contar as arestas, tá bom? Aqui, indique um poliedro que tenha a propriedade indicada em cada linha do quadro. Então, um poliedro que tenha 4 vértices. Se a gente olhar no quadro, quem tem 4 vértices é a pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Tem 6 faces. Quem que tem 6 faces aqui, ó? O cubo, o paralelepípedo, então já vamos por aqui, ó. Cubo, paralelepípedo. Será que tem alguma pirâmide que tem também? Sim, a pirâmide de base pentagonal. Vou colocar aqui, pirâmide pentagonal. Pronto. Tem 9 arestas, vamos ver. Quem que tem 9 arestas aí? O prisma de base triangular. Será que tem mais algum que tem 9 arestas aí? Não, é só o prisma mesmo, né? Prisma de base triangular. Tem faces quadradas. Ali não diz que são todas, mas tem faces quadradas. O cubo e o paralelepípedo tem, né? O paralelepípedo tem 2 bases quadradas, tá? Cubo, paralelepípedo. Lembrando que o cubo e o paralelepípedo também são prismas, tá bom? Também são caixinhas. E a pirâmide de base quadrada. Ficou grande, peraí. Pirâmide de base quadrada também. Pirâmide, vou colocar B quadrada para caber tudo aqui, tá? É a pirâmide de base quadrada. Tem faces triangulares. As pirâmides, todas elas, e o prisma de base triangular, tá? Tem faces pentagonais. Prisma e pirâmide de base pentagonal. Os dois, né? Tem 7 vértices. Quem que tem 7 vértices? A pirâmide de base hexagonal, só ela. Pirâmide de base hexagonal. Tem 8 faces. Vamos ver aqui o prisma de base hexagonal. Vou colocar prisma hexagonal aqui.
Ele tem 8 faces, tá? Aqui, ó, as 8 faces. E só, só ele, o prisma de base hexagonal. Tem 12 arestas. Quem que tem 12 arestas? O cubo e o paralelepípedo e a pirâmide de base hexagonal. Eu vou colocar aqui cubo, paralelepípedo e a pirâmide hexagonal. Tem 12 arestas também, né? Aqui, ó, 12 arestas. E faces retangulares. Todos os prismas têm, menos o cubo, tá? Tem pirâmide com base retangular? Não. Senão acho que ela não ia fechar se ela fosse retangular, tá? Tem que ser aí, acho que a base da pirâmide, ela tem que ser, como é que se diz? Com polígonos com todos os lados iguais, senão ela não fecha. Tem faces idênticas? Cubo. Eu acho que só o cubo, né, gente? Porque os prismas têm retângulos, aqui tem triângulo. Mesmo a pirâmide de base triangular, pode ser que seja do mesmo tamanho. A pirâmide de base triangular dá também. E a pirâmide de base triangular. Pronto, preenchemos o nosso quadro. E agora a perguntinha, ó. Para uma mesma pergunta, pode haver respostas que, embora diferentes, sejam corretas? Em que casos? Sim, nos casos. Aí a gente põe as letrinhas, né? Aonde tem mais de um? Caso B, caso D, caso E, F, G. Não, o G é só um. E, F. I, J e K. São nesses casos, tá? Então, pode haver várias respostas corretas para os mesmos casos, tá bom? Porque existem aí alguns sólidos geométricos que possuem as mesmas características em relação aos vértices, às faces e às arestas, tá? Então, aqui era só citar a letra, ele dá esse parágrafo aí, talvez para você escrever cada caso, mas eu acho que não tem necessidade. Se você põe a letra, você já sabe a que caso se refere, tá bom? Então, pessoal, essas foram as aulas de hoje de português e matemática. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!